Estamos de volta com o Educadoc, recebendo o professor Matheus Barros, o professor Hugo Cavalcante. Amigos, como é que a educação musical ela tem que ser? Você estava falando há poucos minutos, né? Como deve ser a educação musical? Como deve ser? Hugo, eu não diria como ela deve ser, né? Porque pode ser um tanto quanto Sim. imperativo, mas o campo da educação musical tem uma professora, Cecília Cavalieri França, que eu acho que ela resume, ela traz uma frase muito legal. Ela fala sobre concepção de educação musical. Então, os processos educativos musicais para a professora Cecília precisam ser culturalmente contextualizados, ou seja, tem que haver uma relação com aquilo que é vivenciado pela cultura. E quando eu falo de contextualização cultural, eu vou usar uma outra figura teórica, que é a gente não está aqui fazendo pedagogia do agrado, né? Então, o que pode acontecer é acontecer uma dominação de determinado gênero musical. Dizer assim, Hugo gosta disso, eu vou ensinar ele só o que ele gosta. E não é nossa função enquanto professor. Uhum. Nossa função, o grande lance é esse diálogo. Sim. Eu tenho coisas para te mostrar e você tem coisas, eu considero elas válidas e eu te mostro outras coisas. Então, assim, a função da educação musical na escola é ampliar esse repertório de escuta e performance dos alunos. Mas ela precisa ser culturalmente contextualizada, porque senão não faz muito sentido. Ela precisa ser tecnicamente apropriada, porque como é que eu vou exigir de uma criança que está ali na educação infantil que ela crie uma música dentro de padrões eruditos estabelecidos dodecafônicos? Ela não vai ter essa condição. Mas eu preciso ressignificar a minha ideia de criação, de composição musical e entender que qualquer comportamento musical que é expresso, que é externado, que estava na cabeça daquela criança e é externado, é uma criação. Então, eu posso dar para elas elementos pelos quais ela pode criar e posso incentivar esse processo de criação. Então, ela precisa ser tecnicamente apropriada. Então, como é que eu vou trabalhar, por exemplo, com um coro de crianças, um repertório extremamente complexo, se aquele coro não tem uma vivência com aquilo ali? Isso também não quer dizer que, como é aula de música na escola e aula de música para criança, para adolescente, vamos tocar qualquer coisa, vamos cantar qualquer coisa que vai dar certo. Isso não existe. Porque o primeiro padrão de qualidade musical, por assim dizer, que a criança ou adolescente vai ter é o professor. O que é que eu quero dizer com tecnicamente apropriado? A dificuldade de execução ela precisa ser apropriada para o contexto em que ela está. Porque se ela for muito fácil, ela vai perder a graça. Se ela for muito complexa, ela também vai perder a graça. É assim em qualquer área do conhecimento, né? Se você bota uma matéria muito complexa, sem sistematizar, sem fazer, aquela pessoa vai perder o interesse por aquilo ali. E para que o resultado estético, sonoro, seja bacana, a pessoa precisa dominar aqueles elementos. Uhum. Então, precisa haver uma progressão disso aí. O cara não vai poder chegar tocando a coisa mais difícil. Isso também não quer dizer que você não vá ter uma progressão de dificuldade no desenvolvimento de habilidades musicais. Então, eu falei de culturalmente contextualizada, tecnicamente apropriada, mas também ela precisa ser esteticamente impactante. Porque o que impacta a gente é a beleza do negócio, né? Você estava comentando aqui em off, né? Poxa, eu fui pro show de fulano, meu Deus, aquilo ali, né? Então, se você... Aquilo ali precisa... Todos nós, né, Hugo? Tivemos um momento assim, poxa, a gente estava comentando, né? Ontem, o Hugo participou de um evento musical que eu também estava e... Cara, que coisa linda, né, rapaz? Como é bonito, que coisa bacana. Mas por quê? Teve elementos de execução musical que são fundamentais para que aquilo aconteça. Então, esses elementos precisam estar ali. Então, se o aluno ele performa a partir desses elementos, mas também ele absorve, aprecia, escuta a música a partir disso, a experiência estética dele, rapaz, é outra coisa. Então, eu poderia dizer que esse tripé aí de culturalmente contextualizado, tecnicamente apropriado e esteticamente impactante, é um bom trio de ataque para fazer muito gol musical, né? Bacana. Agora, Hugo, a gente estava falando desse tripé da performance, composição... Criação, apreciação e performance. Apreciação e performance. A apreciação, falando sobre a apreciação, porque, Hugo, você não escuta a música mais como antes, né? À medida que você vai estudando música,
o teu olhar sobre a música, a tua forma de apreciar a música vai diferenciando, né? Qual é a importância da educação musical nesse quesito de apreciar? O que que a gente pode proporcionar para os nossos estudantes, para as nossas estudantes, de forma que a gente também possa educar culturalmente esses estudantes e essas estudantes para ouvir a música, para apreciar a Isso. música? Acho que o estudo da música, ele primeiramente dar subsídios, primeiro para a compreensão do que seja ela um pouco. Eu acho muito interessante o movimento que um professor meu fazia, que quando ele ia estudar, por exemplo, tinha uma sonata para violino e piano, ele não pegava a primeira partitura. Ele procurava ouvir uma boa gravação histórica para pegar os elementos de interpretação dos grandes violinistas da época de ouro, né, dos anos 50, 40, para tirar daquilo a maior sensibilidade possível, aquilo adicionar à criatividade um pouco dele, de formas de interpretação, seja historicamente coerente à época, se for música antiga, barroca, mas ele fazia todo um apanhado do que ele podia de estético, para daí poder fazer a sua própria leitura, pegar a partitura, ver os pontos, marcar as arcadas, os encadeamentos, tudo direitinho. Acho que primeiro, a apropriação para melhor aproveitamento da música. Porque ela tem, acho que, esses dois sentidos. Primeiro, de nos acomodar na harmonia diatônica, aquela beleza, o discurso que se complementa na música, toda aquela qualidade estética, mas também de trazer, de nos inquietar um pouco no senso crítico, né? No elemento um pouco da criticidade. Daí vem um novo, de trazer sempre um novo, de fazer... Nunca uma sinfônica vai tocar a mesma sinfonia do mesmo jeito. A leitura do regente, o seu gestual, essa estética informacional dele para com o público, dele para com a orquestra para com ele, esse signo está trabalhando, essa semiótica musical que está acontecendo ali, nunca vai ser igual. Porque a leitura exige isso, a reinterpretação, a releitura, porque o tempo está se renovando. Ele existe a partir do tempo, da projeção do tempo. Então, primeira coisa, acho que é o subsídio para melhor compreendê-la, melhor degustá-la, melhor interpretá-la, e que ela seja uma porta de entrada para o pensamento crítico. Né? Música tem muito disso. Se a gente percebe que ela é uma leitura de um tempo social, um termômetro de como está a nossa sociedade, se a gente tem essa sensibilização, então ficamos preocupados um pouco, talvez, com o que estamos fazendo da música hoje, né? Como estamos nos educando musicalmente hoje, como a sociedade está se educando musicalmente, porque ela diz muito a respeito de quem ela é, dos seus desejos. E assim como a literatura, a música, para mim, ela está apontando sempre para o futuro, para algo que está por vir. Você vai encontrar isso na música. Você vai encontrar isso no cinema, nas belas artes, na literatura. Então, educar musicalmente é ser alguém com senso crítico, alguém com a sensibilização para a sociedade e alguém que está aberta para o futuro. Joia. Eu queria pegar esse... Por favor. Me permita só um adendo Com certeza. que Hugo Regis, me permita um adendo ao que Hugo Cavalcante disse, é o seguinte, esse tripé que você comentou, criação, apreciação e performance, ele faz parte de um modelo pedagógico musical proposto por um educador musical chamado Keith Swanwick. Ele é inglês, bem velhinho, mas ainda está vivo, e ele diz o seguinte, na realidade é um modelo pedagógico musical que parte de uma visão filosófica da música. O que é que ele diz? Ele diz assim, a gente tem 3 formas básicas de interagir com a música, né? A gente cria música, a gente escuta música e a gente toca música. Só que a música, ela se apresenta para a gente a partir de 3 grandes elementos. Ele vai dizer o seguinte, o primeiro elemento é a forma, ou seja, como os sons são organizados ao longo do tempo. Então, você vai pegar uma música, ela tem uma introdução, ela tem uma estrofe, ela tem um refrão, ela tem uma repetição, ela tem a apresentação de um tema, enfim, ela tem tudo isso. Então, como a música se organiza ao longo do tempo. O outro elemento é o que ele chama de materiais sonoros, ou seja, as escolhas sonoras que a gente faz para colocar dentro desta forma. Como o Hugo falou, né? É o tempo que define a música, então, que escolhas sonoras eu faço? Então, esses materiais sonoros são os mais diversos, são as escolhas instrumentais, mas são os acordes, as escalas, a instrumentação que eu fiz, elementos harmônicos, enfim, tudo isso diz respeito aos materiais sonoros. Esses materiais sonoros organizados dentro de uma forma, essas escolhas vão dar à música um caráter expressivo.
Então, aquela música, a depender do material sonoro, e como esse material sonoro foi organizado na forma, ela vai ser mais vibrante, ela vai ser mais triste, ela vai ser cantante, ela vai evocar determinada coisa, assim, 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 assim. Então, o que o Swanwick propõe é que a apreciação, ela precisa ser ancorada nesses elementos. Ela precisa ser ancorada no entendimento da forma musical, no entendimento dos materiais sonoros que aquela peça tem e no entendimento do caráter expressivo que aquela peça musical adquiriu a partir das escolhas de forma e de materiais sonoros. E é interessante que ele criou uma matriz, que ele chama de matriz de Swanwick. Então, ele vai dizer o seguinte, se eu quero trabalhar a apreciação musical, eu preciso olhar a forma, preciso olhar os materiais sonoros e preciso olhar os caracteres expressivos. Se eu quero trabalhar performance, tocar, eu preciso analisar a forma, eu preciso analisar o material sonoro e preciso analisar o caráter expressivo. E se eu quero criar, quero compor, eu preciso olhar a forma, olhar o material sonoro e o caráter expressivo. Então, são 6 elementos que se retroagem, porque, por exemplo, você pode falar o seguinte, eu vou estudar forma musical, eu quero me concentrar no material da forma. Você pode estudar forma musical a partir de quê? De criar a partir de determinadas formas, de apreciar determinadas formas musicais e de tocar determinadas formas. Então, essa apreciação musical, ela precisa ser ancorada em elementos musicais, porque senão ela é só uma escuta. E que é um perigo que acontece na educação básica, porque por vezes os professores dão aula de música sobre música. Isso é um perigo. É um elemento interessante, bacana, mas a gente precisa dar aula de música com música. Então, para dar aula de música com música, somente um professor que tem sua formação, licenciado em música, é que vai poder observar esses elementos. Como é que o cara organizou a forma? Quais foram as escolhas sonoras que ele fez? Que caráter expressivo tem aqui? Assim, é um professor de música que vai poder fazer isso. Um professor de uma outra área, ele vai poder chegar ali, ele vai discutir sobre a música, ele vai falar que legal, que bacana. Fato é que o Swanwick, ele vai dizer assim, tem outros 2 elementos que são importantes. O elemento literário da música. Então, a história da música, questões teóricas, é muito interessante. E as habilidades técnicas para tocar. Mas, segundo ele, são elementos que são secundários. E o que é mais engraçado é que a nossa educação musical, ela coloca como primária, conhecer a história da música e a teoria da música e dominar os aspectos técnicos. E ele vai dizer assim, não, isso é secundário, isso vem depois. Eu preciso primeiro interagir com a música, eu preciso criar, eu preciso escutar e preciso tocar. É muito interessante essa abordagem dele. Ele vai dizer assim, vamos tomar cuidado. Então, o que acontece muito? Às vezes a gente vai dar aula de música na escola. Vamos falar sobre o samba. O samba foi, a partir de manifestação afro-brasileira, não sei o quê, em 1916, foi gravado pelo telefone. Aí o cara conta a história do samba todinha, apresenta um bocado de coisa, e naquela aula os meninos não tocaram, não viram, não apreciaram e sequer criaram. Então, vira uma aula de música sobre música. Isso qualquer outra pessoa pode fazer. Agora, aula de música, com foco nesses elementos, o professor de música é o cara que vai poder fazer, ou a cara que vai poder fazer isso, entendeu? Amigos, eu vou fazer uma pergunta sobre o que acontece hoje na periferia de Recife, né, de música. A gente vai ter a inserção do brega, ali o brega do passinho, que o passinho tomou a periferia, né? Você vê a garotada treinando os passinhos. Qual é a relação da academia com esses ritmos que estão surgindo com muita força, né? O funk aí está aparecendo com muita força. A gente fala de música popular, a gente fala também dessa música que emerge aí da juventude. A gente escuta a garotada cantando, né? Inclusive fazendo paródias com as músicas, né? Eles reinventam essas músicas. A gente consegue fazer educação musical por aí? É bem possível. Inclusive, esses gêneros musicais, eles estão tomando cada vez mais protagonismo na academia. Por exemplo, na próxima semana, a gente está gravando no dia 16 de setembro, né? Isso. Mas a partir da próxima semana, 21 de setembro ali, vai ter o encontro da Associação Internacional de Música Popular. Vai sediado lá na UFPE, vai acontecer no Paço do Frevo e ali no Recife Antigo, mas quem é o comitê organizador é o Programa de Pós-Graduação em Música. E a gente vai discutir muito isso. Porque, veja, não é função do professor de música fazer juízo de valor de gêneros musicais. O que eu preciso te dar são subsídios para que você tenha autonomia nas suas escolhas musicais. Então, se você foca nos elementos musicais que essas peças têm, você vai observar que existem coisas muito ricas.
Então, por exemplo, a gente fala do funk, mas o funk ele tem uma série de subdivisões no funk. Então, se você pega um dos funks, tem aquela divisão que é tu papatu, tu papapatu, papatu, tu papapatu. Essa é a mesma divisão do samba. Você vai pegar o samba do recôncavo baiano, você vai escutar tu papatu, tu papapatu, papatu, e vai ter ali. E outra coisa, essa música das juventudes, ela tem um ambiente digital muito forte. Então, é um outro domínio de conhecimentos musicais que talvez o cara mais eruditão não tenha. É o cara que vai precisar saber o que é um remix, o que é um mashup, o que é um sample. Ele vai precisar pensar na música como tracks, né? Aquela gravação ali. É uma música que está intimamente ligada com o visual. Então, por exemplo, você já faz uma música e já gera um engajamento ali no Instagram, tem que ter um Reels, tem que ter uma dança, tem que ter um TikTok. Então, assim, esses gêneros, eles têm sua validade. Óbvio que você, como é da área, você vai entender. Todo o contexto sociocultural, ele vai a gerar, em especial na questão literária, algumas coisas. E aí você vai precisar fazer algumas escolhas. Então, determinadas músicas de alguns desses gêneros têm um caráter explícito muito forte, né? Em especial da sexualidade. Mas, gente, peraí. As pessoas, elas moram em casebres que não tem subdivisão, né? Não tem quarto. E, obviamente que isso vai ser algo que vai fazer. Sim. Então, vai caber ao professor ter muita parcimônia nesse sentido de entender que existem ambientes que talvez esse explícito não vai ser o mais legal e você vai precisar pensar isso. Agora, os elementos musicais que essas peças têm são ricos, riquíssimos, né? Você vai ter o próprio funk, você vai ter o próprio passinho, né? Ele é uma evolução de uma batida que vem nós somos a capital do brega, né? Então, veja que se você acelera os beats do Reginaldo Rossi, tu papatu, tu patu, papatu, tu patu, papatu, tá ali, né? Então, se você pega o iê dos Beatles, tu tá ali. Então, quem é que vai poder fazer essa articulação? O professor de música. Tem uma educadora musical inglesa também, Lucy Green, que ela vai dizer o seguinte, ela é talvez a grande fundadora da sociologia da educação musical. Ela vai dizer que toda peça musical tem dois significados. Um significado que é o significado musical mesmo, intersônico, entender o que acontece, e o significado que ela chama de extramusical. Esse significado extramusical, ele diz respeito a tudo que não é música. Então, aquela música ela foi feita em determinado contexto, ela é uma música que eu preciso ouvir ela para entrar no determinado grupo social, aquela coisa toda. E ela diz o seguinte, às vezes, como nós temos significados, nossos significados em relação com a peça musical, eles são desequilibrados. Às vezes eu escuto uma música porque eu tenho um significado extramusical muito grande com ela e não sei o que está acontecendo musicalmente. Ou nós que lidamos com a música, nós supervalorizamos o significado musical, a produção musical e esquecemos o significado extramusical. Ela vai dizer assim, às vezes a gente é surdo para determinado tipo de música porque o nosso significado musical não está equilibrado. E ela vai dizer, a função do educador musical, do professor de música, é justamente equilibrar isso aí. Se você tem significado musical demais, você precisa valorizar o significado extramusical. E o extramusical, demais, você vai precisar entender. Então, por isso que às vezes os meninos dizem assim, isso é música de velho. Mas, poxa, o dó maior que tem no passinho, tem em bar também. Agora, quem é que vai mostrar isso para este menino ou para esta menina? O professor de música que tem a preparação adequada para isso, entendeu? Interessante. Hugo, fala um pouquinho dessa tua experiência com você lá no violino e essa tua relação com a música popular. O violino te leva para a música popular também? Você fez um show uma vez, foi com a banda, não foi? Não lembro quando foi, mas assim, a relação que me vem, isso que Matheus trouxe para agora, o que a gente vive, é uma nova economia da linguagem, né? E que a gente tem que estar aberto por ela. E aí eu só me lembro de uma aula que eu tive de literatura na universidade, que o professor dizia, olha, é a época da efemeridade, é a época do pra já, do rápido. Então, eu tenho que dizer tudo em muito pouco. Né? Tá aí o WhatsApp, o SMS, que me limita o número de caracteres e eu tenho que trazer um universo de pensamentos e de comunicação em algo extremamente restrito. Então, a gente inaugurou uma nova economia de linguagem que está na educação, que está na música, que o professor ele tem que estar aberto a receber essa forma, estrutura musical, essa forma musical e
ativar nosso senso crítico, né? De perceber e usar isso a nosso favor. Usar isso como uma ferramenta. Você falou da questão da música, especificamente. Eu lembro muito, o que me chamou muita atenção foi o movimento armorial. Isso. Acho que foi apaixonante à primeira vista, que conseguiu resgatar algo tão nosso, tão individual, alguns podem dizer bairrista, não sei, mas tão individual de nossas raízes, nosso pertencimento, com uma linguagem desde o Quinteto Romançal, desde a Orquestra Armorial, com o professor Curci de Almeida, e depois a Orquestra de Pernambuco, de uma escrita formal, mas com a estética de uma linguagem extremamente nossa, regional, sertanejo, interior, não é? Não só na música, mas nas artes plásticas, na própria literatura, encabeçada, né, pelo Ariano. Aquilo ali, para mim, foi um divisor de água, sabe? Quando a gente começou a tocar isso na Orquestra Espiral, no Criatividade, a riqueza que a gente tem do próprio Capiba e outros tantos que tem os manuscritos, nós temos os fotocópias dos manuscritos autógrafos, riquíssimo. A universidade tem um trabalho de conservação desse material nas bibliotecas digitais. Isso. Nossa, é fantástico. E você vê ali essa transversalidade de linguagens com que se poderia pensar que é uma instrumentação erudita, mas que eu estou usando uma linguagem extremamente popular com instrumentos do público, que seria da orquestra, do violino, da viola, do cello, e que combina super bem com a flauta transversa e outros elementos. A questão de adaptação, mas porque eles têm a mesma fonte, bebem da mesma raiz, da sua mesma ancestralidade. Seria isso, professor? Que tem mais subsídios? Não, o Hugo foi perfeito, sim. Eu acho que essa coisa do popular, ela é fundamental a gente pensar isso, né? E problematizar, né? Por exemplo, tem muita gente que problematiza hoje no campo acadêmico. Será que o movimento armorial foi realmente popular? Porque ele nasce na academia, né? Então, mas essa é a beleza da ciência, né? Da gente ficar pensando e repensando, mas isso que o Hugo falou é muito interessante, porque o violino ele tem essa característica, ele tinha essa característica desde sua criação, de estar ali, de estar sendo tocado, das pessoas irem ouvir, e a gente meio que, sei lá, século XVII até XIX, meio que classifica ele como esse instrumento, né, chique, aquela coisa toda e tal. Mas ele tem uma inserção muito grande, né? Você pega, por exemplo, música pop hoje, né? Você pega os grandes artistas de música pop, o quanto de cordas, de violino tem. Você escuta, sei lá, o funk dos anos 70 ali nos Estados Unidos, Earth, Wind and Fire, tem uma seção de cordas, né? Extremamente... Lincoln Olivetti aqui no Brasil, né? O que ele escreveu de corda para os artistas dos anos 70, 80 da MPB, sempre teve, né? O próprio Jobim, influenciado pelo Villa-Lobos, né? As coisas que Jobim tem são maravilhosas, né? Exato. Então, no final das contas, são músicas. E quanto menos barreiras a gente tiver, no sentido de entender que são coisas diversas e que a gente vai precisar compreender essa diversidade. Agora, a compreensão dessa diversidade, ela não pode ser romântica, né? Ai, que lindo, né? Que coisa maravilhosa. Não, ela vem da compreensão dessa linguagem. Sim. E essa compreensão dessa linguagem, como eu disse no off, né? O espaço de maior alcance para o ensino de música continua sendo a Escola de Educação Básica. Então, por isso, nossa advocacia pela presença da música, como já há uma presença definida por lei, mas nem sempre a operacionalização dessa presença é a melhor, mas é o espaço de maior alcance. Então, se a gente quer valorizar a cultura, a gente precisa colocar a cultura no espaço de maior alcance, que é a Escola de Educação Básica. Vamos falar sobre essa operacionalização, porque temos poucos minutos, mas eu queria fazer essa pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados para implementar programas de educação musical? Sendo bem sintético, o primeiro deles é o desafio de cumprimento da lei. A gente tem o artigo 26 da LDB que estabelece o componente curricular arte e a música como constituinte dessa linguagem, mas aí a gente tem um desafio também, que é um desafio de boa vontade das gestões e das redes, porque o que acontece é que é um componente curricular guarda-chuva que tem 4 linguagens, cada uma dessas linguagens, música, arte visuais, dança e teatro, elas têm informações específicas. Então, às vezes, por conta de um ranço que a gente tinha de licenciatura em educação artística com habilitação a gente coloca o professor de música para dar aula de outra arte, e que não é essa a possibilidade, né? Então, enfim, temos uma questão legal ali que é complexa, mas que com boa vontade é bem possível de ser implementada. E uma terceira é de preparação, porque
não é a reprodução do que você teve de aula no aula particular ou aula no conservatório que vai fazer com que você implemente e objetive a sua atividade enquanto professor de música na escola. O contexto da escola de educação básica é muito diferente, vocês sabem muito bem, 40, 50, 60 alunos, várias turmas, e como é que eu vou fazer? Então, se eu não tenho preparação, conhecimento teórico, metodológico, prático, se eu não converso com professores que já atuam, então isso fica complicado. Então, eu diria que primeiro, um desafio legal, no sentido de entender o que é a legislação, de pensar essa legislação. Segundo, desafio de gestão de redes, de boa vontade dessas redes, e aí tem uma relação muito grande da academia com esse ente, né, de operacionalização. E o terceiro é a preparação, entender que a formação do professor de ensino básico se dá na licenciatura. Não é porque eu toco bem o instrumento, eu vou saber ensinar ele. Eu preciso ter todo um saber pedagógico e pedagógico musical para sistematizar esse ensino e fazer com que a música chegue nesses outros lugares. Só reforçando, não cabe o empirismo na educação musical. Isso tem que ser a pedra fundamental. Temos profissionais formados, existe um método estabelecido, existe um público, é um laboratório, é trabalhar com formação humana, essencialmente, então não é de qualquer forma. Né? Dentro das suas especificidades, formação diária, mas a música ela ocupa, tem o seu espaço e que precisa desse profissional voltado para atuar nesse espaço. Seja na parte prática, teorização, no canto coral, que mexe muito com a socialização, o canto orfeônico, do solfejo, mas tem que ter um profissional de música habilitado que veio, conversou com a educação, conversou com a parte técnica e está ali trazendo o estudante para o centro da formação e o que há de melhor para ele. Mas trabalhar, a musicoterapia tem muito dessa questão, né, de não ter o empirismo. Existe uma questão técnica, científica, de estudo, de descobertas, de matizes de estudo, que é valorizado, e esse profissional tem que ser valorizado para estar ali, atuando, dentro do seu espaço, com uma gestão atuante, uma gestão que deu voz, vez, que tem ouvidos em qualquer instância, seja estadual, municipal, seja ela federal, trazer a música para o lugar que ela merece. Perfeito. Hugo, eu agradeço muito sua presença aqui, Hugo Cavalcante, meu colega de trabalho, mas um entusiasta da música e um entusiasta principalmente da educação, Matheus Barros. É um prazer enorme recebê-lo. Esse programa ele é seu. Eu deixo desde já aberto aqui o convite para que a gente passe uma semana inteira com vocês aqui, vocês dois sentados aqui, a gente só conversando, que eu tenho certeza que o pessoal de casa está com um monte de dúvidas e perguntas e querendo saber mais sobre tanto que vocês falaram aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu que agradeço, Hugo. Privilégio. Obrigado, viu? Obrigado, Matheus. Foi às pressas o convite, mas deu para vir. Convite seu, aceito na hora. E vamos ver se a gente traz novamente com outros profissionais, junto com o Matheus, que, assim, só temos a ganhar na discussão, que é maravilhoso. Falar de música sempre é fantástico. Demais, né? E tem um espaço na escola técnica falando da educação básica musical, da educação profissional, música como centro da formação dos nossos estudantes, sempre é maravilhoso. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Excelente. Um reconhecimento do que é o mundo hoje, do que é essa tecnologia, do que é essa linguagem, né? Parabéns mesmo. Muito legal. Perfeito. Essa casa é de vocês e para quem está em casa, não deixa de acompanhar o Educadoc e a gente continua no ar. Até a próxima.